Palavra fácil. (14 horas mais 20 minutos) na cidade de Cajazeiras. Boa tarde, Adjamilton Pereira, professor Herbert Melo, Raimundo Soares, Henrique Cartacho, todo o público ouvinte do programa Boca Quente, parte 2. No meu comentário de hoje, eu venho falar a respeito do tema que vem movimentando a imprensa, a população de maneira geral e o mercado também. O pacote de ajuste fiscal apresentado ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O pacote de ajuste fiscal já vinha sendo debatido há bastante tempo por parte do governo federal. É um pacote de complemento ao arcabouço fiscal que foi apresentado ainda no final de 2023, aprovado, sancionado pelo presidente Lula, e que tem por objetivo controlar a despesa, o déficit primário no nosso país. Pois bem, depois de muitas reuniões, ontem, às 20 horas mais 30 minutos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi à cadeia de rádios e de televisões para apresentar, pelo menos superficialmente, o pacote de ajuste fiscal final apresentado pelo governo ao Congresso Nacional. E dentro desse pacote, algumas mudanças e algumas modificações fazem jus a todos os brasileiros de forma geral. Entre elas, a reestruturação do abono salarial, o pente fino sobre os programas sociais que hoje se encontram vigentes e que, infelizmente, são burlados por muitos no nosso país que, naturalmente, se estivessem ali, se valendo do bom senso, não utilizariam, não fariam uso desses benefícios sociais. Então, o governo haverá de fazer um pente fino para enxugar e atender tão somente aqueles que fazem jus e que realmente merecem, precisam, necessitam, são vulneráveis e ali estão necessitados dessa cobertura, desse apoio por parte do governo federal. Um outro ponto muito interessante, e esse nunca tocado por nenhum outro governo na história desse país, os supersalários. Os supersalários não são pauta de direita e nem de esquerda. Os supersalários, na verdade, representam uma pauta dos brasileiros. Nenhum servidor público deveria receber acima do valor estabelecido pela Constituição Federal como valor limite de gasto, de despesa, de subsídio para um servidor público, o limite de R$44 mil. Hoje, nós temos juízes, nós temos desembargadores recebendo valores astronômicos, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Teve juiz que já chegou a receber 500 mil em um único mês nesse país. Então, essa reestruturação, o fim dos supersalários é fundamental e é um ponto importante que foi abarcado dentro do pacote fiscal. As mudanças no cálculo do salário mínimo, essas, meu caro ouvinte, caro telespectador, não entendo como interessante, mas entendo como necessária para o ajustamento das contas públicas dentro do nosso país. E por fim, a reestruturação na questão das aposentadorias dos militares, estabelecendo uma idade mínima para quem está na ativa possa passar para a reserva remunerada, como também o fim das aposentadorias fictas por mortes fictas, onde as famílias de militares expulsos das Forças Armadas seguiam recebendo naturalmente aquele valor. Importante a medida e assertiva a medida do governo ao tocar na ferida. Hoje, todos os fundos previdenciários administrados pela União se encontram em déficit e o fundo dos militares não é exceção, inclusive proporcionalmente ao que representa o maior déficit.
do ponto de vista percentual e não em valores reais, porque tem uma arrecadação de 9 bilhões, enquanto a sua despesa está ali na casa dos 57 bilhões de reais, o que na prática vai ali deixar com um saldo de 49,7 bilhões de reais em déficit. Mas o que mais chamou a atenção no pacote ontem apresentado pelo governo federal foi a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Uma grande vitória para todos os brasileiros. Quem é que não quer estar isento? Quem é que não quer ter mais dinheiro no bolso para fazer aquilo que bem entender? Até porque, amigos e amigas, o salário, o recurso, o dinheiro de cada um pertence a cada um e é da liberdade de cada um gastar dentro da legalidade conforme entender e conforme julgar mais conveniente. Mas, meus amigos, essa isenção de 5 mil reais, embora como cidadão brasileiro esteja muito feliz e comemoro, porque também foi uma promessa de muitos governos e que só agora parece que haverá de sair do papel, também me preocupa. Ontem o ministro Haddad falou que ela seria compensada através da majoração de alíquotas para quem ganha acima de 50 mil reais. E está justo do ponto de vista da capacidade contributiva. Quem mais tem, naturalmente, deve contribuir com alíquotas maiores e percentualmente com mais recursos. Se faz jus à isonomia material. Mas a pergunta que ficou e que levou o mercado a se preocupar é: essa majoração será suficiente para cobrir a renúncia da receita estabelecida pelo governo federal com a isenção dos 5 mil reais? Bom, hoje pela manhã Haddad falou em um déficit de 35 bilhões de reais, uma renúncia de receita de 35 bilhões de reais. A Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal estabeleceu e publicou através de uma nota de que, na verdade, a renúncia impacta em 45 bilhões por ano. 35 ou 45? Essas incertezas, elas levam o mercado a especular. E levam o mercado a especular do ponto de vista negativo. É preciso, ao apresentar definitivamente o texto no Senado, trazer todos os esclarecimentos referentes a essa compensação financeira. O dólar bateu hoje, Adjamilton Pereira, R$6. E isso, para os brasileiros, embora muitos não entendam e achem que não significa nada, mas significa muito. O Brasil importa muitos produtos de muitos países e isso é comprado em dólar. Eu faço sempre a analogia do ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes. Nós não comemos dólar, mas nós comemos pão. Pão é feito de trigo. O Brasil não produz trigo suficiente, precisa importar trigo de outros países. Esse trigo é pago em dólar. Se o dólar aumenta, consequentemente, nós temos a desvalorização cambial da nossa moeda, nós pagamos mais e, consequentemente, no fim, sobra a conta para o brasileiro que tem o aumento aí nos seus produtos consumidos. Então é importante trazer todos os esclarecimentos. Eu não vou me prolongar mais aqui no meu comentário inicial, até porque o projeto na sua íntegra ainda não foi entregue dentro do Congresso Nacional. Mas a partir do momento que for entregue e que eu fizer a leitura, voltarei para falar desse assunto aqui no Boca Quente, parte 2. 14 horas mais 29 minutos, esse é o Boca Quente, parte 2, já no ar.